E aí, tudo bem? Agora, nessa aula, nós vamos falar da cultura das Cefis, elencar ela em alguns tópicos, mais especificamente. Cultura não é algo que se experimenta intelectualmente, mas é algo que se experimenta vivenciando, né? Por mais que eu fique aqui bastante tempo tentando falar para você qual é o sabor de um pudim, se você nunca comeu um pudim, eu não vou conseguir realmente te fazer entender qual é o sabor de um pudim. Mas, em termos de cultura, é importante nós deixarmos claros os princípios norteadores dessa cultura. O que são princípios? É aquilo que vai te reger quando você não tem uma regra clara para seguir, né? Então, basicamente, os princípios da Cefis são as coisas que nós vamos bonificar, que a cultura da empresa vai te jogar para cima, você vai ser recompensado, você vai ser reconhecido, a empresa vai te subir. E aquilo que vai contra os princípios, a cultura da empresa vai punir, vai expurgar isso da cultura automaticamente. Então, a gente não podia começar com o princípio mais importante da cultura da Cefis, que é o foco em resultados. Produzir resultados. Eu sei que é jargão, parece óbvio demais, né? Mas muita gente esquece que as empresas, elas vivem de resultados. E os resultados das empresas são obtidos através do seu resultado, do meu resultado, dos resultados dos Cefizers individualmente. Então, se eu produzo um resultado muito acima da média, você produz, a outra pessoa produz, somados, nós temos uma empresa que produz um resultado muito acima da média. Se eu produzo um resultado muito acima da média, você produz um resultado muito abaixo da média, nós vamos ter uma empresa com resultado mediano, uma empresa medíocre. Então, é importante que nós, nós entendermos mesmo, não conceitualmente só, o quanto isso é vital para a perenização da empresa no longo prazo, quanto isso é vital para o ganha-ganha. Então, uma empresa que produz muito resultado, ela consegue distribuir muito lucro, ela consegue distribuir bastante resultados também para quem está dentro dela, né? E isso só é possível se nossa cultura for focada em resultado. E aqui eu vou explicar melhor o que é resultado. Resultado é a capacidade que a pessoa tem de ser realmente um gênio na área dela, ou ser um expert. E seja lá qual for a sua área, nós estamos sempre falando de servidão, de servir ao próximo. Então, uma empresa, o objetivo de qualquer empresa é servir a um cliente, uma organização, uma instituição social, uma sociedade, etc. As relações, elas são sempre de servidão. Serve, serve. Então, quanto melhor for sua capacidade de executar aquilo que você está fazendo, quanto maior for sua capacidade de servir ao seu próximo, seja servir até mesmo a pessoa que está, o Cefizer que está trabalhando com você, eu sempre digo que nós trabalhamos um para o outro, né? Eu trabalho para o Cefizer que está lá, ele trabalha para mim, nós trabalhamos para o cliente, e na verdade o resultado que eu gero para a empresa, ele é dividido com todo mundo. O resultado que você gera para a empresa é dividido. Então, na verdade, nós estamos trabalhando um para o outro. Eu te sirvo, você serve o cliente. Então, se você pensar em níveis de servidão, vamos pensar em resultado. Vamos imaginar que eu sou um cozinheiro. Como é que eu mensuro o resultado de um cozinheiro? Basicamente, se os clientes deles gostam daquilo que ele faz, né? Então você tem o cara lá desde que vai fazer o espetinho na rua e ele tem o mercado dele, e você tem o ápice lá do chefe. A diferença é que um cara estudou muito e virou o nerd da área dele. Então, se você conversar com um chefe de cozinha e ele não falar com você só de cozinha quase sempre, né? Se for um nerd da culinária, entender quais são os melhores chefes do mundo ou buscar, você sente a paixão na pessoa, seja lá qual for a área dela. Se essa pessoa tiver esse aprofundamento de conhecimento, ou ela é uma pessoa realmente muito boa, que gera muito resultado na área dela, ou ela logo, logo se tornará, fatalmente, assim.
Agora, quando você traz isso para outras áreas da vida, por exemplo, numa área de Customer Success da Cefis, se você tem um cara que ele simplesmente cumpre tabela, se ele chega e está lá tentando controlar a fila, ele não vê a hora de acabar o trabalho dele, ele não vê a hora de... Ele não realmente não tem muito prazer em falar daquilo, não é algo que ele pesquisa no final de semana, não é algo que ele faz por prazer, esse cara nunca vai conseguir ser um gênio da área dele. Porque tem uma outra pessoa em algum lugar do mundo que tem quase um prazer incontrolável em estudar aquela área dele. E o conhecimento, para nós, o resultado ele é quando o conhecimento sai só da área conceitual e ele passa para uma área aplicada. Só que para você aplicar, obviamente você tem que ter a motivação para aplicar o seu conhecimento, mas antes você tem que ter ele. E ninguém busca conhecimento com tanta sede quanto uma pessoa apaixonada por uma área, né? Uma pessoa que é apaixonada, você já deve ter tido a sua paixão, você anda quilômetros a pé atrás da sua paixão. Uma pessoa apaixonada pela área dela, seja de TI, qualquer área, ela não consegue controlar, é paixão, né? Ela vai fazer aquilo que ela está buscando incansavelmente, sem parar. E acaba que deixa o trabalho não sendo trabalho, muito mais leve, porque ela ama fazer aquilo, né? Então, para nós, resultado é quando o conhecimento sai do campo do pensar e ele vai para o campo do agir.